Muito bom. Boa noite a todos. Boa noite a todas. Sempre a responsabilidade, né? Sempre uma preocupação muito grande, porque a gente sempre pensa, a gente sempre mede, né? Aquilo que a gente vai falar com aquilo que a gente faz durante a nossa rotina, na nossa vida diária, né? Mas é sempre um desafio bom, né? É sempre uma alegria estar aqui, porque essa casa, ela tem sido, essa comunidade nas nossas vidas, bênçãos de todas as naturezas. Há 25 anos, né, Paulo? A gente peleja por essas redondezas aqui, então nós não estamos aqui de ontem, e nessas nossas experiências, nessas nossas andanças por aqui, muito temos crescido. Talvez a gente não tenha atingido da forma como a gente gostaria os nossos projetos, os nossos objetivos, mas há em cada um de nós um crescimento, né? Uma visão diferente, um polimento. E eu digo sempre que não fosse por esta casa, né? Talvez nem encarnada eu estivesse mais, né? Quem sabe, quiçá. Então, é uma alegria muito grande a gente estar aqui, sendo desafiado a passar um pouquinho do que a gente percebe, do que a gente recebe, a trocar experiências, né? E eu agradeço muito a paciência de vocês, né? A compreensão, porque meu sonho, como diz o meu filho, meu sonho é ser uma oradora profissional, né? Mas eu ainda não tive a oportunidade de fazer esse curso, mas ainda farei. Não somos oradores, não somos palestrantes, nós aqui somos quebra-galhos, somos severinos, né? Pau para toda obra. Por falta de trabalhadores, é claro, né? Antes da gente começar, vamos cantar um pouquinho, quero saber como é que está o meu tempo, porque hoje a gente extrapolou, né? Muito bom, muito bom, muito bom. Agora todo mundo calminho, né? Essa música emociona, né? Adoro. Elizabeth Lacerda, que Deus abençoe onde ela estiver. Começando a nossa conversa, como ninguém é perfeito, ninguém tem o direito de repreender ao próximo. Na verdade, isso é uma pergunta, né? Como ninguém é perfeito, ninguém tem o direito de repreender o próximo. Nós temos essa concessão de ficar repreendendo as pessoas, de ficar chamando atenção, né? A resposta do amigo espiritual aqui, seguramente que não. Que nós devemos trabalhar em nós, trabalhar pelo progresso de todos e, sobretudo, daqueles cuja tutela nos é confiada. Mas é em razão de fazê-lo com moderação, mas é uma razão de fazê-lo com moderação, para um fim útil e não pelo prazer de denegrir, né? De humilhar, de destratar, como se faz na maior parte do tempo. É repreensível observar as imperfeições dos outros, quando não se pode tirar nenhum proveito, mesmo não as divulgando, né? Ou seja, é repreensível para nós observar as imperfeições das pessoas, quando não se pode tirar nenhum proveito disso, mesmo não as divulgando. Tudo depende da nossa intenção. Certamente, não é proibido que vejamos o mal no outro, quando o mal existe. Seria até inconveniente não ver por toda parte, senão o bem, né? Essa ilusão prejudicaria o progresso. O erro está em fazer que essa observação seja em detrimento do próximo, desacreditando-o desnecessariamente junto à opinião pública. Tudo seria repreensível fazê-lo, também seria repreensível fazê-lo, apenas para comprazer-se. Eu vou ler um pouquinho, depois eu explico, gente. Consigo mesmo, num sentimento ao mesmo tempo de malevolência e alegria com o fato de apanhar outros em erro. É bem diferente quando, lançando um véu sobre o mal que nos diz respeito ao público, limitamo-nos a observá-lo para dele tirar proveito pessoal, isto é, para estudar como evitar o que se censura nos outros. Além disso, essa observação não é útil ao moralista? Como ele pintaria os defeitos da humanidade se não observasse os modelos?
Como que a gente ia perceber que existe o bem se a gente não percebesse a presença do mal? É isso que ele quer dizer. Existem casos nos quais é útil a gente apontar o mal dos outros, os defeitos alheios. Essa questão é muito delicada e aqui é preciso fazer um chamado à caridade bem compreendida. Se as imperfeições de uma pessoa só prejudicam a ela mesma, não há utilidade nenhuma em fazê-las conhecidas. Mas, se elas podem causar prejuízo a outros, é preferível o interesse da maioria ao interesse de um só, né? Segundo as circunstâncias, desmascarar a hipocrisia e a mentira pode ser um dever, pois antes caia um homem que vários sejam feitos suas vítimas ou logrados por ele. Nesse caso, é preciso pesar a soma das vantagens e dos inconvenientes. São Luís, Paris, 1860. Não vou entrar muito em detalhe, porque eu só estou fazendo aqui um apanhado. Na verdade, eu tinha trazido uma boa pesquisa que eu fiz na Bíblia, mas eu percebi que eu não salvei. Salvei só no computador. É bíblico, né? Da gente não expor as pessoas, maldizer das pessoas, falar mal das pessoas, diminuir as pessoas. E eu trouxe esse assunto hoje porque a gente tem percebido, eu tenho vivenciado experiências que têm trazido, assim, muita reflexão para mim. E aí nós vamos começar aqui. O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 10, a maledicência, né? Vamos lá. Essa cena nos diz alguma coisa? Esse desenho? Será? Diz alguma coisa para nós? Alguém vivencia tricotando? Bom, na verdade, isso aqui eu peguei pronto, né? Que eu achei assim que tinha tudo que eu precisava, que eu estava buscando, e também em função tipo assim, é você. Então vamos lá. Maledicência. Mas não vai mesmo. Não liguei. O maior orador. Acabei de ligar. Jesus, o maior orador, né? Jesus não precisava nem abrir a boca, né? Bastava ele chegar. Até hoje, basta que a gente pense nele. E existe uma frase que diz, evangelize, né? Se precisar, use as palavras. Ele era assim. A palavra é um dos maiores mecanismos de comunicação da história da humanidade, né? Sem a palavra, nós não nos comunicaríamos. Hoje tem, né? Muitos recursos, muitos estudos aí. Jesus, eu sou a palavra para evangelizar. O evangelho surgiu da mediunidade da palavra. Ensino moral de Jesus, o evangelho, né? Palavra, materialização. Pensamento mais sentimento. O pensamento é o veículo das ideias. As ideias avançam, alavancam a vida. E o sentimento, uma expressão vibratória de quem emite. Eu tinha muita dificuldade, até o dia que eu li o livro de um autor muito famoso, Paulo Henrique C. Gonçalves, nessa questão do pensamento. Eu ficava assim, mas como que o pensamento influencia tanto? Como? Aí na nossa linguagem, a gente sempre trabalhou junto, mas eu fui entender quando ele colocou no livro, né? Que uma coisa é você falar, outra coisa é aquilo que você vibra, a energia que você libera. É diferente, né? Então, uma coisa é eu falar assim da boca para fora, soltar. Outra coisa é eu vibrar aquilo com toda a intensidade. É o sentimento. A irradiação do pensamento. O pensamento nasce na mente, percorre todo o nosso organismo, cada medula, antes de se irradiar, de vibrar, né? Da gente lançar. Não há um segundo do nosso pensamento que não fique gravado no nosso perispírito. E aí eu fico preocupada com aqueles pensamentos horríveis que a gente tem, né? Aqueles desejos. Por exemplo, você leva uma fechada no trânsito, dá aquela raiva assim. Tomara que você bata lá na frente, né? Já aconteceu isso comigo. Hoje eu estou mais educada, mas né, vem aquele sentimento, aquela coisa, aquela ira, né? Aquele pensamento, e aí se fica gravado no nosso perispírito, né? Vamos cuidar do pensamento. Olha o perigo. A palavra mal falada, olha a reação. É um elemento perigoso no trato diário.
né? Nós costumamos ser muito gentis lá fora com os outros, né? Às vezes, dentro da nossa casa, nós somos assim, né? Lá fora, só gentilezas. E às vezes, com os nossos em casa, a gente perde a estribeira rapidinho. E as nossas palavras, às vezes, bater, né? Bater no sentido de educar, ou às vezes, numa discussão, seria melhor que você levasse uma porrada logo do que ouvir certas coisas que as pessoas nos dirigem. Então, a palavra mal falada é um elemento muito perigoso no trato diário. A palavra é um intercâmbio entre os homens. Recurso precioso. Quando é que a palavra para nós é um recurso muito precioso? Quando a gente constrói esperanças, balsamiza dores, balsamizar, né? É aliviar as dores, perfumar, tirar, traçar rotas seguras, criar oportunidade, trazer paz, consolar, e são gotas de luz. Isso são as nossas palavras. E quando ela é um estilete, ela é um elemento cortante, ela é um elemento de dor, de destruição. Quando nós utilizamos dessa palavra para destruir, para desequilibrar, para rebaixar, para obscurecer, para obsidiar, a gente que achava que só os espíritos obsidiavam, né? Nós também obsidiamos. Provocar guerras e maldizer. Onde que eu estou me encaixando aqui? Será que eu estou usando as minhas palavras como recursos preciosos, como recurso precioso para levantar, para construir, para traçar metas, para ajudar, para auxiliar, para criar oportunidade? Ou eu estou usando, ou eu estou nesse lado aqui, que é da destruição, do desequilíbrio, de rebaixar o outro, de diminuí-lo, de provocar guerras? Uma palavra provoca guerras, né? Uma frase, vamos falar no português, né? Bem, maldizida, maldita, né? Mal falada, pode matar pessoas. O homem usa mais a língua do que as mãos. Isso é verdade, gente? Não é só as mulheres? O homem usa mais a língua do que as mãos. Palavra é o nosso, né? Nós conhecemos muito, quando a gente começa assim a amadurecer, que a gente começa a ficar mais, vamos dizer assim, mais espertinho, né? Mais sabidinho, a gente começa a perceber muito o que a pessoa é pelo que ela fala, né? A palavra é o seu reflexo. Refletimos o que nós pensamos. Então vamos cuidar do que nós falamos, do que nós pensamos. Vamos meditar. O que a nossa palavra está refletindo? Acabei de dizer, né? Nós estamos utilizando a nossa palavra para iluminar ou para escurecer? Para o bem ou para o mal? Estamos a serviço do bem ou a serviço do mal usando a nossa língua, a nossa palavra? Qual é o nosso objetivo quando nós utilizamos o nosso verbo? O nosso falar é para mim primeiro, né? Sempre temos que fazer essa reflexão porque nós vivemos em grupo. E às vezes você convive num grupo tão tumultuoso, tão agitado, tão, né? Ontem eu recebi no meu WhatsApp do trabalho, um colega disse assim: tem como você me transferir para o turno da manhã? Ah, mas por que você quer ser transferido para o turno da manhã? O turno da manhã para você é muito mais difícil. Ano passado você queriam trocar com... Não, mas eu sinto que o grupo não gosta de mim, eu sou muito rejeitado nesse grupo, o povo só fica falando mal uns dos outros, e não sei o quê, que todo mundo que só fala mal, todo mundo que não sei o quê, né? Aí eu fiquei pensando, aí conversei com ele lá, né, tal, tá. Falei, vamos deixar esse negócio pro ano que vem? Quem sabe o ano que vem esse grupo não muda, né? Vamos trabalhar com esse grupo? As pessoas só falam, enfim, maldizer, praguejar contra, amaldiçoar. As pessoas falam muito que a palavra tem poder. A palavra ela tem poder quando você dá uma carga muito grande de sentimento e de vibração nela, né? Dizer mal, blasfemar, lastimar-se, lamentar-se, falar mal de alguém. Isso é que significa maldizer pelo dicionário Aurélio, né? Se você vai lá, é isso que significa maldizer. Jogar praga, amaldiçoar. Dizem que a maior praga é de quem? Qual a maior praga que a gente morre de medo, Paulinha? A praga que a gente mais tem medo é de quem, Bira? De mãe. Ok. Maledicência. Sabe da última? Nem te conta, amiga do céu. Nossa, você viu? Vem cá, precisamos colocar a fofoca em dia, né? Falar mal é render homenagem aos instintos inferiores e renunciar ao título de cooperador de Deus para ser crítico de suas obras. Quando nós, usamos falar mal, a gente
abre mão do título que Deus nos deu, que é de cooperar na criação dele, para criticar o que ele faz. É um tóxico, é um veneno sutil, que pode conduzir o discípulo a imensos disparates, desequilíbrios, né? Descontroles. Antigamente eu até pensava que onde tinha muita mulher é que tinha muita fofoca. Mentira. Eu descobri que isso não é verdade quando eu fui trabalhar no Detran de Anápolis. Era eu e uma moça no meio de acho que uns 50 homens. Nós éramos bendita frutas entre os homens. Eu nunca vi um povo para conversar, para falar e para mentir, para inventar igual esses meninos faziam. Nosso Deus! Aí eu descobri que independe de sexo, gente. É do espírito mesmo. O maledicente é aquele que, será que eu sou assim? Fala com suavidade, com doçura, né? Parece tão amigo, fere covardemente e não permite defesa, né? Pois ele age sempre na ausência do objeto que ele difama. É sempre pelas costas. Ó, né? O maledicente é aquele também que enxerga defeitos e pontos frágeis. Não era disso que o Evangelho estava falando aqui? Não foi isso que eu li no início do Evangelho? É uma pena que eu não trouxe o da Bíblia para a gente ver que isso vem de longe. Comentam as úlceras ao invés de curá-las. Né? Se eu percebo o mal que eu percebo no outro, o único direito que eu tenho, a única concessão que eu posso me permitir é se eu puder ajudar. É se for para ajudar, se for para auxiliar, se for para esclarecer. Se não for esse o objetivo, não tenho essa concessão, eu não tenho esse direito. Perdem tempo denegrindo a imagem alheia. Criam quadros deprimentes, alimentando a suspeita, né? A pessoa cria aquele cenário, né? Aumenta aquela coisa falando do outro. Queixam-se de tudo e de todos. Todo mundo, né, perturba. Espalham o desânimo e a desconfiança contra a prosperidade. Exalam ruínas e tóxicos de morte. Alguém aqui conhece alguém que se encaixa nesses perfis? Alguém conhece pessoas que estão dentro disso que a gente tem falado até agora? E nós também estamos, né, em algum momento. Todos nós conhecemos, não é? Conhecemos. Formas de maledicência. Vamos ler, gente? Suspeita comprometedora, caluniar. Eu sempre penso, quando Jesus foi crucificado, né? Por que Jesus foi para a cruz? Nós hoje temos várias escolas religiosas que falam que Jesus ele morreu para nos salvar. Pronto, aí eu penso assim, se ele morreu para me salvar, então por que eu ainda estou na terra? Eu já estou salva. Ele não morreu para me salvar? Então eu já estou salva, né? Aí eu fico pensando, Jesus morreu também por causa da fofoca, né? Dos burburinhos, dos tititi, das coisas que falavam sobre ele, que não era verdade. Maledicência, calúnia. Quem mais sofreu isso aqui na terra foi ele, né? Lá de trás nós somos assim, maledicentes, criamos esses cenários para prejudicar e Jesus foi um dos que nós lançamos na cruz com a nossa maledicência, com a nossa maldade, que ele era um contraventor, que ele ia tomar o reino, que ele fazia não sei o quê, que o tempo inteiro ele era uma ameaça para o reino. Tanto é que quando ele chegou lá, Herodes, né, que diz, Pilatos, não vejo nada contra ele, não vejo nada de mal nesse homem, mas a multidão via tudo de ruim nele, não via, mas aumentava, né? A maledicência é um dos maiores flagelos da humanidade. Mais terrível do que a agressão física, muito mais do que o corpo, fere a dignidade humana. Conspurca reputações, destrói existências. Arma perigosa, está ao alcance de qualquer pessoa, em qualquer idade, e é muito fácil usá-la. Basta ter um pouco de maldade no coração. Mais insidiosa do que uma epidemia, na forma de boato. Eu ouvi dizer, eu ouvi falar, olha, estão falando aí, estão dizendo, né? Alastra-se como um rastilho de pólvora. Perigoso, gente, a gente responde. Fulano é bom, trabalha muito, tem uma visão fantástica da vida, mas... pontinho. Esse pontinho, uau! Ele paga suas contas com atraso, ele sai muito de casa, ele é um ladrão. Ou ele está traindo o marido, ou ele está traindo a mulher, né? O maledicente é aquele que tem a postura de um juiz.
é um falso moralista. Já vi casamentos se acabarem por causa disso, né? Maledicência. Nada mais gratificante para o maledicente que mostrar que fulano não é tão bom como se pensa. No entanto, a má palavra, o comentário desairoso contra alguém geram no autor um clima de desajuste íntimo, envenenando-se com a própria maldade. Significa dizer que quando nós estamos lançando o fel no outro, nós estamos provocando feridas em nós. Nós somos os primeiros a ficar feridos pela nossa própria língua, né? Como jogar a brasa no outro, a nossa mão queima primeiro. Estou acelerando um pouquinho por causa do tempo e tem um negócio no final que eu quero passar. Por isso, pessoas que se comprazem nesse tipo de comportamento são sempre inquietas e infelizes. Já viram um maledicente feliz? Jesus adverte que o maledicente fatalmente será vítima da própria maledicência. Ele será sua própria vítima. Não há agrupamento humano livre de maledicência. Todos os grupos onde há pessoas reunidas sempre vai ter essa bendita no meio, né? Está presente mesmo onde jamais devia estar, que é nas instituições inspiradas em ideias religiosas, né, gente? Não é um absurdo a gente encontrar maledicência na casa espírita, o mal dizer, o mal falar, na igreja católica, evangélica, qualquer escola filosófica, qualquer grupo religioso, grupo de trabalho, né, quando se manifesta nessas comunidades, infiltrando-se pela invigilância de companheiros desavisados que fazem agentes do mal. É algo profundamente lamentável, provocando o afastamento de muitos servidores. Olha isso, é algo profundamente lamentável. Provoca afastamento de servidores dedicados e aniquilando as mais promissoras esperanças de realizações espirituais. Olha isso, aqui deve ser no ambiente de trabalho, né? Curiosidade, para mal dizer, é uma curiosidade natural do ser humano por novidades. E nem sempre essa curiosidade é boa e construtiva. Uma das coisas que nos leva a ser maledicentes, o que é mesmo? Ociosidade, né? Não fazer nada, não ocupar o tempo. Pessoas com tempo de sobra têm tendência de se envolver em conversas que não edificam. Concorda com isso, Conceição? Vamos ler lá para mim. Você já percebeu isso em algum lugar? Já? Ou isso aqui não tem nada a ver? Isso aí. Falar mal dos outros é uma maneira desonesta de nos elogiarmos. Um mexerico é um meio usado como válvula de escape natural de um espírito ferido. É aquela frase, quem é feliz não tem tempo de ferir o outro. Só fere quem se sente ferido, né? A ausência de perdão abre a porta para um espírito vingativo. E a maneira mais fácil e rápida para matarmos alguém é destruindo sua imagem perante as pessoas. Medo. Nosso medo de perder posição, de não sermos reconhecidos ou quando sentimos que nossa segurança está ameaçada, reagimos atacando o caráter de alguém. Aí foi lá onde a gente estudou, né? Existe essa culpa, agora no Livro dos Espíritos. A culpa de se estudar os defeitos alheios, quem vai ler a resposta? É feito, tá, gente? Vamos lá. Quem quer ler? Não, é feito mesmo. Se é com o fito de os cultivar e divulgar, há muita culpa. A culpa em se estudar os defeitos alheios, questão 903 do Livro dos Espíritos. Se é com o fito de cultivar e divulgar, com a intenção, né? Há muita culpa. Se a nossa intenção é só espalhar para estragar a imagem da pessoa, é faltar com a caridade. Mas se é com a intenção de proveito pessoal, né, para a pessoa, para que ela, evitando-se aqueles defeitos, se é para ela corrigir aqueles defeitos, não há mal nenhum, não há culpa, né? Esforçai-vos, portanto, em ter as qualidades opostas aos defeitos que criticais nos outros. Esse é o meio de vos tornar superiores. Eu sempre digo que a gente só vê no outro o que tem na gente. É impossível você enxergar em alguém uma coisa que você não sabe, que você não tem em você, né? É muito difícil. Quando a gente enxerga demais, aponta demais uma coisa em alguém, nós estamos cheios daquilo. As 3 peneiras, quais são? É verdade? É por bondade ou é por necessidade? Vamos refletir? Desculpemos a fragilidade alheia, lembrando-nos das nossas próprias
fraquezas. Evitemos a censura, a crítica no outro, né? A maledicência começa na palavra do reproche inoportuno. Se desejamos educar, reparar erros, não os abordemos, estando o responsável ausente. Toda palavra torpe, como qualquer censura costumaz, faz-se hábito negativo que culmina por envilecer o caráter de quem com isso se compraz. Enriqueçamos o coração de amor e banhemos a mente com as luzes da misericórdia divina. Porque, de acordo com o Evangelho de Lucas, a boca fala do que está cheio o coração. Nas asas da maledicência, a palavra turva o caráter, a dignidade, desvaloriza o objeto de sua sanha e transforma uma pessoa humana num pária, num ninguém, num mendigo, num desacreditado, num lixo, né? André Luiz, quando desencarnou, né? Lá no Não comentes o mal do próximo. O lodo da maledicência derramar-se-á sobre os nossos passos, enodoando-nos o caminho, né? O lodo que a gente soltar vai sujar a nossa própria caminhada. Não saia dos vossos lábios nenhuma palavra inconveniente, mas na hora oportuna, a que for boa para edificação, que comunique graças aos que a ouvirem. Quem julga as pessoas não tem tempo para amá-las. É isso, gente. Acabou meu tempo, César? Deu sono? Quando nós trabalhamos em grupos, 5 minutos, quando a gente trabalha em grupo, isso é a coisa mais natural que acontece. Eu trouxe isso para a gente refletir porque, apesar de não compreenderem, às vezes, muitas coisas, nós não compreendermos, apesar de tudo que fazem contra a doutrina espírita, contra o movimento espírita, contra as escolas filosóficas, contra o trabalho de Jesus, independente disso, o trabalho continua. E quem sempre perde somos nós, né? Então vamos ter piedade para com os outros, lembrando que nós estamos cheios disso também, né? Que tudo que a gente vê no outro está na gente. E tudo aquilo que a gente perceber de negativo, não precisamos espalhar, não precisamos ficar nessa guerrinha de ficar, né, preocupado demais com o que o outro fala da gente, preocupado demais com o que o outro fala, com o que o outro pensa. Por quê? Porque se a gente se preocupar demais com isso, a gente não avança. Se nós preocupássemos demais com isso, a casa Cefa não teria erguido. Estou mentindo, Paulo? Se nós dessemos ouvido para tudo que a gente sabe, para tudo que acontece, para tudo que chega aos nossos ouvidos, a Casa Maria de Nazaré não teria saído da base, né? Apesar de todos os conflitos, de toda a maledicência, de tudo que acontecer, estaremos sempre aqui, em nome de Jesus. É para Ele que trabalhamos, é por Ele que estamos aqui e é a Ele que nós vamos servir sempre. Se amanhã ninguém entrar nessa casa, nós estaremos aqui, né, Paulo? Se depois, né, como Jesus, na época, tentaram calá-lo, conseguiram? Conseguiram calar Jesus? Só na hora ali, né, na cruz. Mas Ele permanece. Então vamos refletir, onde é que eu estou usando a minha língua, onde é que eu estou usando, para que eu estou usando, se é para construir, se é para ajudar, se é para auxiliar, se é na luz, se é nas trevas, né? Vamos levar isso para nós, porque nós estamos passando tempos muito difíceis, de muitos conflitos, de muita agitação. E as trevas estão tentando de toda forma destruir onde houver um lampejo de luz, onde acender uma luz, a treva vai partir para cima. Mas a luz, o bem vence sempre. Muito obrigada, boa noite.